Quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas, em alta voz cantando em sua honra. Bendito és tu que vens com tanto amor, hosana nas alturas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas, em alta voz cantando em sua honra. Bendito és tu que vens com tanto amor, hosana nas alturas. Olá pessoal, eu sou Adriano Geraldo e mais uma vez estou aqui com vocês para refletirmos juntos sobre a música litúrgica no ciclo pascal. Hoje nós vamos conversar sobre a música litúrgica no Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. Acompanhe! Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Rei de Israel, hosana nas alturas. Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. os filhos dos hebreus com ramos de oliveira, Foram ao encontro do Senhor clamando. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. O Domingo de Ramos se constitui como mais um domingo da Quaresma. No entanto, ele é carregado de um caráter todo especial, porque ele inaugura a Semana Santa, que traz para nós como conclusão a grande festa pascal. A cor utilizada na celebração deste dia é o vermelho que também é usado nas solenidades, festas e memórias dos mártires, e que por sua vez proclama o Cristo como a primícia dos mártires, como Rei e Senhor. O Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor abre as celebrações da Semana Santa e é composta de duas tradições que se encontraram para formar a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor, como nós a celebramos hoje. Nas igrejas do Oriente era costume imitar a entrada do Senhor em Jerusalém. Celebrava-se no Oriente a entrada de Jesus no domingo que antecedia a celebração pascal. Com isso, celebravam e faziam memória da entrada de Jesus na cidade de Jerusalém, onde ele se entregaria e tornaria-se o verdadeiro Cordeiro imolado, a verdadeira Páscoa que não tem fim. De acordo com registros das celebrações na antiguidade cristã, nós sabemos que no Oriente era costume, no domingo anterior à Páscoa, que as pessoas fizessem procissões com ramos nas mãos, aclamando o Senhor com hosanas, bendito o que vem em nome do Senhor, e entoando o Salmo 23, que é um salmo de entrada no templo. Por outro lado, a tradição do Ocidente celebrava no domingo anterior à Páscoa a Paixão do Senhor e, portanto, valorizavam-se os evangelhos e as leituras que diziam respeito ao Cristo como servo sofredor, a sua paixão na cruz, a sua morte que salva e dá vida a todos. Com o passar do tempo, estas duas tradições elas foram
unificadas em uma única. Por isso, hoje nós celebramos, no domingo que antecede a Páscoa, o Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. E isso tem um impacto muito forte dentro dos ritos litúrgicos e também dentro da música litúrgica. É importante salientar que a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor é composta por duas partes distintas, mas que se complementam teologicamente e espiritualmente falando. A convergência destas duas tradições dentro de uma única celebração tem o intuito de proclamar para nós a verdadeira realeza de Jesus, o verdadeiro messianismo que não se realiza no poder temporal, mas sim na cruz e na doação da sua vida. Enquanto os judeus esperavam um reino terrestre, um governo que resolvesse os seus problemas mais imediatos, Jesus apresenta-se como aquele que dá a vida na cruz e, dando a vida pelos seus, mostra-se como verdadeiro rei. Os filhos dos hebreus, com ramos de palmeira, correram ao encontro de Jesus, nosso Senhor, cantando e gritando, Hosana Salvador, cantando e gritando, Hosana Salvador. O mundo e tudo que tem nele é de Deus, a terra e os que aí vivem todos seus. Foi Deus que a terra construiu. Como nós dissemos, a celebração do Domingo de Ramos é composta por dois momentos distintos que, embora sejam unificados numa mesma celebração, precisam de nossa atenção e cuidado. A nós, ministros da música litúrgica e principalmente para os instrumentistas, é necessária uma sensibilidade para perceber as nuances próprias desses dois momentos que compõem a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. A primeira parte desta celebração, o primeiro momento, acontece geralmente fora da igreja, onde será celebrada a maior parte de toda a celebração, e trata-se do momento em que é feita a memória da entrada do Senhor em Jerusalém. Os fiéis, neste momento, reunidos em torno do altar, proclamam a Cristo como o bendito, o abençoado, aquele que vem. Fazem memória da entrada de Jesus em Jerusalém através de cantos e da saudação com os ramos. Os mesmos fiéis são acolhidos pelo presidente da celebração, figura do próprio Cristo, quem preside a liturgia eterna ao Pai. Após esta acolhida, é proclamado o Evangelho de acordo com os ciclos do ano A, B e C. O Evangelho proclamado faz referência à entrada de Jesus em Jerusalém e sua acolhida pelo povo que ali estava presente naquele momento. Após a proclamação do Evangelho e algumas breves palavras do presidente da celebração, todo o povo segue em procissão para o local onde continuará a celebração eucarística. Esta procissão é a memória viva do acontecimento da entrada de Jesus em Jerusalém. Este primeiro momento é carregado de solene alegria, uma vez que faz memória da proclamação de Jesus como Rei e Senhor, e ao mesmo tempo trata-se de uma antecipação da celebração dos mistérios pascais, daquela alegria pascal que não tem fim. É muito interessante porque os ramos que nós carregamos nas mãos, além de fazer memória daquilo que fizeram os habitantes de Jerusalém ao acolher Jesus, também traz uma simbologia muito própria. O ramo ou a palma é o símbolo daqueles que venceram o martírio. Portanto, nós carregamos os ramos nas mãos para dizer e para proclamar que também nós somos vitoriosos a partir do martírio de Jesus, a partir do seu derramamento de sangue. Nele nós temos vida e vida plena. Se por um lado os ramos simbolizam a vitória
sobre a morte, sobre a dor, o sofrimento, por outro lado, de acordo com a informação que nós temos das Sagradas Escrituras, os ramos que o povo levava nas mãos eram ramos de oliveira. Isto para fazer menção também ao azeite que é produzido a partir do fruto da oliveira, indicando a unção de Cristo como Rei e Senhor. Na celebração litúrgica, esta procissão deve ser carregada de cantos alegres e festivos que trazem à tona o espírito próprio desta memória. Para tanto, existem várias antífonas próprias para serem cantadas no decorrer desta procissão. Nós vamos disponibilizar aqui em outros vídeos no nosso canal algumas destas antífonas para que possam ser cantadas por todos em suas comunidades, fazendo memória da entrada de Jesus em Jerusalém. E tudo que tem nele é de Deus, a terra e os que aí vivem todos seus, foi Deus. Com a conclusão da procissão, com a chegada no local onde continuará a celebração eucarística, é concluída também a primeira parte da celebração do Domingo de Ramos, que faz memória da entrada do Senhor em Jerusalém. E ao mesmo tempo, ali também inicia-se a segunda parte desta celebração. Se por um lado, no primeiro momento, nós tivemos características, sobretudo nos cantos, de grande alegria, de grande exaltação, a partir de então, no segundo momento da nossa celebração, nós teremos como marca da música litúrgica o recolhimento, o silêncio orante, uma vez que faz-se memória da paixão e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. São dois movimentos. Um primeiro que pede de nós uma alegria que se expressa nos nossos cantos, e um segundo que já pede de nós um recolhimento das vozes, dos instrumentos e daquela alegria primeira. Poderíamos dizer, teologicamente falando, que na segunda parte da celebração do Domingo de Ramos, em que fazemos memória da paixão e da morte de nosso Senhor, nós nos recolhemos em silêncio para fazer memória da palavra, do Verbo de Deus, feito carne, que silenciou-se em sua morte para nos dar vida. Esta segunda parte da celebração inicia-se com a oração do dia. Logo em seguida é proclamada a primeira leitura, extraída do livro do profeta Isaías, o canto do servo sofredor. Em seguida, canta-se o salmo, que é paradigmático nesta celebração, que entoa o grito de sofrimento de Cristo na cruz. Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonastes? Meu Deus, por que me abandonaste? Riem de mim todos. A segunda leitura, tirada da Epístola de São Paulo, faz referência também à kenosis do Verbo, ao rebaixamento, ao descimento do Verbo na nossa condição, até as últimas consequências, até a morte, para nos salvar. Por fim, o Evangelho proclamado faz memória para nós da paixão e da morte do Senhor, em seus detalhes, desde a sua condenação até a sua morte. A celebração continua como de costume até o final, mas sempre com esta característica de um recolhimento maior. Vamos dar uma olhada agora, de modo especial, nos cantos e nas antífonas próprias desta celebração. Acompanhe. Quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas, em
alta voz cantando em sua honra. Bendito és tu que vens com tanto amor, hosana nas alturas, ó povos. A primeira parte da celebração do Domingo de Ramos, aquela que faz memória da entrada de Jesus em Jerusalém, pode acontecer de 3 formas diferentes. A primeira forma, a mais solene, é a que tem a procissão. A segunda forma é a que acontece a entrada solene, sendo que a primeira parte é realizada toda dentro da própria igreja, num lugar fora do presbitério. E a segunda forma é a forma mais simples, mas cuja memória da entrada de Jesus em Jerusalém é feita na procissão de entrada. Dependendo da forma escolhida, temos também antífonas próprias que se configuram com o modo de celebrar. Quando utiliza-se a primeira forma da celebração com a procissão, antes do início da celebração, a antífona inicial diz o seguinte: saudemos com hosanas o filho de Davi, bendito que nos vem em nome do Senhor, Jesus, Rei de Israel, hosana nas alturas. Caso a primeira parte da celebração seja realizada de acordo com a terceira forma, a mais simples, a antífona de entrada, que faz memória da entrada de Jesus em Jerusalém, diz o seguinte: 6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas. Em alta voz cantavam em sua honra: bendito és tu que vens com tanto amor, hosana nas alturas. Neste caso, após a antífona de entrada, é cantado ou entoado o Salmo 23, ainda na primeira forma da celebração, com a procissão. A antífona própria da procissão diz o seguinte: os filhos dos hebreus, com ramos de oliveira, correram ao encontro do Cristo que chegava. Cantavam e aclamavam, hosana nas alturas. Junto da antífona da procissão, são recitados os Salmos 23 e também o 46. Após a chegada da procissão, no local onde continuará a celebração eucarística, é cantado o salmo que também merece destaque e atenção da nossa parte. O Salmo 21 expressa o grito de abandono e de desespero. Deve ser cantado com melodias que expressem de fato este sentimento. Aliás, aqui vale uma dica para os salmistas. Verifiquem sempre as letras dos salmos, o que eles dizem, o que eles proclamam, para que a melodia coincida com o espírito próprio daquela poesia, daquele salmo. Existem vários gêneros de salmo, de prece e súplica, de louvor, de alegria, de tristeza, as lamentações, enfim. Os salmistas precisam estar muito atentos ao estilo de cada salmo para que as melodias expressem também estes estilos e o espírito próprio de cada um. Neste sentido, nós não podemos cantar salmos de lamentação com melodias alegres, animadas, vivas. Tampouco podemos cantar salmos com um espírito mais alegre, cujo texto aponta para uma alegria, com melodias tristes, cujas escalas predominam as menores, enfim. Nós precisamos cuidar para que a melodia coincida com o texto. Assim, nós lembramos também algo que já falamos no outro vídeo. A música está a serviço da palavra e não o contrário. Mesmo que nós, salmistas, tenhamos preferências por algumas melodias, mas nós não podemos sacrificar o texto e o sentido próprio do texto dos salmos em favor das melodias que nós gostamos. Pelo contrário, nós devemos colocar a música, as melodias,
a serviço do texto, a serviço da palavra de Deus. Como nós dissemos, a celebração, ela continua na sua segunda parte, trazendo o recolhimento e o silêncio orante. Portanto, é muito viável que os instrumentos cessem, que fique apenas um ou outro instrumento para sustentar as vozes, os cantos, que não tenha nos cantos, na segunda parte da celebração, o caráter festivo que predominou na primeira parte. Damos destaque aqui para o canto de apresentação e preparação das oferendas, o canto do santo, que é uma parte fixa, que tem uma letra própria que não pode ser alterada, as aclamações da oração eucarística, a aclamação memorial cantada depois da proclamação Eis o mistério da fé, a doxologia e o grande amém, o cordeiro, o canto de comunhão, todos eles devem estar em sintonia com o espírito próprio da segunda parte desta celebração. O canto de comunhão possui uma antífona própria que se conecta ao Evangelho e às leituras proclamadas nesta celebração. Portanto, seria muito válido acompanhar de acordo com esta antífona. A antífona de comunhão própria para a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor diz o seguinte: Ó Pai, se este cálice não pode passar sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Vamos deixar também algumas sugestões de canto de comunhão, seguindo a antífona, seguindo as leituras, os textos da celebração, para que você possa cantar também em sua comunidade. Acesse o nosso canal e confira as nossas sugestões de canto litúrgico para a celebração do Domingo de Ramos e da Paixão do Senhor. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem acompanhar um pouco mais de formação, de sugestões de música litúrgica, acessem o nosso canal, deixem o seu like, curtam, sigam a nossa página e acompanhem a formação litúrgico-musical. Divulguem também para seus amigos, para seus conhecidos, para membros das equipes de liturgia, para membros dos ministérios de música litúrgica, para que todos possam cantar, não na liturgia, mas a liturgia de acordo com o espírito próprio de cada celebração. Te aguardo até o próximo vídeo. Até mais! Deu-te reino, força e glória, que entregou em tuas mãos a nós.